Nova Manhã. Recife. Nova Manhã. Entrevista do dia. 8 horas e 26 minutos. Olha, a invasão de tropas russas sobre o território ucraniano já causa impactos econômicos. As cotações do dólar, de ouro e petróleo dispararam. Estados Unidos e União Europeia excluíram a Rússia do sistema SWIFT de pagamentos e hoje de manhã temos a notícia de que após o rublo cair 40%, o Banco Central da Rússia ordenou que a Bolsa de Valores permaneça fechada. Economistas temem consequências negativas no Brasil. Quem vai tirar as nossas dúvidas sobre o assunto é o economista Écio Costa. Bom dia, Écio. Muito obrigado por conversar aqui com os nossos ouvintes. Bom dia, Rico. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. Prazer estar falando nessa segunda-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval, seguimos, professor. É o bloco da economia aqui. Professor, o principal temor do mercado é que a elevação no preço do barril de petróleo, que passou dos $105, contribua, ainda mais com o aumento dos combustíveis e impacte na inflação brasileira. Os combustíveis já tiveram um aumento de 40% em 2021 e ao lado dos alimentos é um dos grandes vilões da inflação. Mas assim, em meio a esse cenário de caos econômico na Rússia, o que é que pode de fato aumentar o que é que deve inflacionar e os brasileiros devem sentir no bolso? Veja, a gente tem uma questão da produção de trigo, que tanto Rússia como Ucrânia são grandes produtores e exportadores, e como você mencionou, a retirada da Rússia do SWIFT, que na realidade é um programa é uma rede de mensagens internacionais financeiras, isso pode trazer dificuldades para o comércio exterior russo na hora de fazer as transações financeiras que envolvem o comércio. As sanções ainda não são sanções com relação ao comércio internacional de bens, mas se isso se agravar, pode trazer ainda mais pressão sobre o preço de várias commodities, dentre elas as agrícolas, e o trigo é uma das que vai mais ser impactada com isso. Mas a soja também, porque a Ucrânia e a Rússia também são grandes produtores do farelo e do óleo de girassol, que são justamente um concorrente ao farelo de soja. Então, se você tem uma menor exportação desse produto, o preço da soja tende a aumentar. O milho também é outro produto que pode ter um impacto significativo no seu preço, pelas mesmas condições da Rússia ser um grande produtor. Então, qualquer sanção econômica que seja imposta sobre a Rússia, isso pode fazer com que o preço de diversas commodities sejam elevadas, trazendo impactos não só aqui no Brasil, como também nos próprios países que estão impondo essas sanções, como Estados Unidos e países membros da União Europeia. Então você tem isso como um impacto que vai trazer mais inflação. Além disso, sem contar com a questão dos fertilizantes, que também a Rússia responde por quase 30% das importações brasileiras de fertilizantes, o que vão impactar diretamente o agronegócio brasileiro. Então veja que nesse mundo conectado, entre os países, você tem relações comerciais fortes que podem fazer com que um movimento de sanção econômica como esse, por exemplo, imposto à Rússia, que nada tem a ver com o Brasil diretamente, pode sim trazer impactos aqui para a nossa economia doméstica. Professor, eu estava lendo que alguns economistas estão argumentando que tem alguns aspectos que podem ser considerados positivos à economia nacional. Lógico que a guerra é sempre péssimo para todo mundo, mas eu li que alguns economistas estavam falando da valorização das commodities brasileiras, que era um assunto que o senhor estava falando agora, e também essa eventual desvalorização do dólar. Mas isso tem algum efeito prático positivo? Eu também cheguei a comentar já sobre isso, Rico. Você tem aí o Brasil no rol das economias emergentes, junto com a Rússia. Inclusive, economicamente, nós estamos aí entre as maiores economias do mundo, muito próximos. E os investidores internacionais, eles procuram, quando estão interessados em economias de países emergentes, vão procurar
um outro destino que não mais a Rússia. Então isso termina ajudando aqui a economia brasileira. Como você vê, o rublo se desvalorizou consideravelmente, o Banco Central lá russo aumentou a sua taxa de juros para 20%, né, um pouco antes desse período conturbado, estava algo em torno de 5% ao ano, agora foi para 20%, e os investidores estão saindo de lá, né? Então eles começam a procurar outros países, e isso pode ajudar o Brasil, né, com a entrada de recursos internacionais na Bolsa Brasileira, em investimentos em infraestrutura também brasileiros. O Fundo Soberano do Petróleo lá da Noruega já disse que vai desinvestir em ativos russos. Quem sabe eles não redirecionam isso aqui para o Brasil. Então, você pode ter aí um aspecto positivo, né, como concorrente, né, para determinados setores e investimentos em relação à Rússia. Mas, claro, melhor seria se não tivéssemos nenhuma guerra, né, se não tivéssemos nada disso acontecendo, até porque essas incertezas também fazem com que, né, o dólar se valorize quando os investidores procuram portos seguros, né, e o dólar e os títulos americanos geralmente são um porto seguro. Também pode ter uma desaceleração da economia mundial por conta disso. E aquela expectativa de elevação de taxa de juros lá dos Estados Unidos talvez não venha se concretizar, né, por conta desse conflito, se a desaceleração da economia realmente se concretizar. Então a gente tem que aguardar para ver como que isso vai acontecer, né, agora, principalmente em março, né, quando vai ter a nova reunião do Banco Central Americano, do FED. Pois é, professor Écio Costa conversando aqui com o ouvinte do Nova Manhã, aqui da Nova Brasil FM. Professor, uma última pergunta. Eu queria perguntar, porque essa incerteza, né, em relação à duração do conflito, a gente tem informação que a Ucrânia e a Rússia estão negociando hoje, mas a gente sabe que é algo complicado. Então, tem uma incerteza muito grande em relação a essa duração do conflito na Ucrânia. Então, isso pode gerar fuga de capital de risco, professor? Sim, como eu estava comentando, quanto mais durar a incerteza, você mais vai ter fluxo de capitais para portos seguros, né? E aí o Brasil, apesar de não ter nada a ver com isso, se a coisa continuar se agravando, pode também ser alvo de uma fuga de capitais, né, daqui do Brasil. Quanto mais rápido isso se resolver lá nessa situação entre Rússia e Ucrânia, melhor, né, porque você meio que vira a página, né, e vamos para o próximo problema, né, ou vamos voltar a discutir pandemia, ou vamos ver outra questão geopolítica que esteja também aí acontecendo, certo? Esse foco de atenções em cima de um ponto que pode inclusive ter um desdobramento nuclear, né, como o próprio Putin já mandou os russos saírem da União Europeia, os americanos também já anunciaram para os seus residentes, para os seus cidadãos saírem da Rússia. Esse tipo de agravamento é que ninguém quer e que pode ser, na realidade, até bem pior, trazendo consequências econômicas mais fortes, né? Claro, além de um risco de uma guerra ainda maior. Exatamente. Professor, muito obrigado por ter conversado com a gente, esclarecido algumas dúvidas, tanto minha quanto do ouvinte. Écio Costa conversou com você, ouvinte da Nova Brasil FM, parceiro já aqui da casa. Em breve conversaremos outras vezes, professor. Tá joia. Um abraço a todos, um bom feriado para quem estiver de feriado, quem estiver trabalhando como eu, um bom dia de trabalho. Como nós. Olha, você ouvinte,